Hey, hey, meus caros nerds, tudo de boa? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Nerds of Shield. E bem, hoje traremos aqui o início de um novo quadro aqui no canal. Então, rola a vinheta aí, editor. E bem, esse quadro se permite em fazer o seguinte. Vocês sabem muito bem que os personagens não teriam nem sequer saído da mente de alguém se não existisse uma mente no final das contas. Afinal, os criadores são as pessoas que, por trás das câmeras, por trás das páginas dos quadrinhos, dão todo esse universo gigantesco que temos hoje. Mangakas, autores de HQ, como queremos falar hoje, e vários outros criadores de games, diretores de cinema, de séries e várias outras coisas. Os criadores e todas as outras pessoas que têm essa criatividade absurda têm que ser mais valorizadas do que já são. Então esse quadro será especificamente para essas pessoas. Espero que gostem. Então já deixa o like aí, se inscreve e vamos pro vídeo. Alan Moore é um escritor britânico nascido no dia 18 de novembro de 1953. Conhecido principalmente por escrever HQs, para muitos, Alan Moore ele é descrito como um dos melhores escritores de quadrinhos de toda a história, se não o melhor. Ele também é chamado de um dos melhores escritores britânicos mais importantes dos últimos 50 anos. Entre suas obras mais conhecidas entre os leitores de HQ estão Watchmen, V de Vingança, Do Inferno, Monstro do Pântano, Miracleman, A Liga Extraordinária, Hellblazer, Batman a Piada Mortal, entre outras que não são tão famosas aqui no Brasil. Watchmen, que é sua obra-prima, ganhou o prêmio de melhor HQ de toda a história. Simples assim, Alan Moore, mítico, foda pra caralho. E bem, seguindo agora para os filmes das HQs seguintes. V de Vingança, Watchmen, Hellblazer. Filme de Hellblazer não leva o nome da HQ, mas sim o nome do protagonista, John Constantine. E no caso, também teve a série, porém foi cancelada após a primeira temporada, o que é uma pena. Continuando, temos Monstro do Pântano e do Inferno. Geralmente, quando um filme adapta um livro ou uma HQ, o autor é citado nos créditos. Porém, caso você decida assistir os filmes das HQs de Alan Moore, você vai notar que nos créditos não aparecerá seu nome. Isso dá pelo fato de que Alan Moore odeia as adaptações feitas por Hollywood, afirmando que o cinema está falido criativamente e agora se nutre de obras que já têm seu sucesso. Então ele se recusa a participar das adaptações e recusa até mesmo o dinheiro que ele recebe. Se fosse pelo menos o nome ali e tudo mais, eu até diria, mas até o dinheiro, porra, amor, aí não, né, cara? E agora indo para as suas HQs, seus principais trabalhos, temos aqui V de Vingança. V de Vingança é uma série graphic novel escrita por Alan Moore e desenhada por David Lloyd, publicada pela DC Comics com o selo Vertigo entre 1982 e 1983. V de Vingança conta a história de uma sociedade oprimida por seu governo corrupto. Isso lembra algum país, né? É Brasil? Bem, que é abalada com a chegada de uma figura misteriosa que se opõe ao governo. Essa figura se chama V. V encontra Eve, uma moça que conhece bem a opressão imposta por seu governo. V é um anarquista que procura derrubar o governo ao decorrer da história. E bem, coisas relacionadas ao seu passado são reveladas, para que o leitor entenda os seus motivos. A história é cheia de reviravoltas e aborda temas polêmicos como racismo, preconceito, religião, corrupção, etc, entre vários outros. Assim fazendo uma abordagem radical sobre os manifestantes e a sociedade em si para que nós reflitamos sobre a mesma. E também é de conhecimento geral que a máscara de Guy Fawkes, que é utilizado por V na história como protesto contra o governo. Bem, o grupo Anonymous, um grupo de hackers que utilizam a internet como modo de se manifestar, também adotou a máscara como símbolo, além de várias manifestações serem conhecidas por isso também. A HQ e o filme são constantemente citados como fonte de inspiração em algumas manifestações. E agora indo para a HQ de Watchmen. Watchmen é uma graphic novel escrita por Alan Moore e ilustrada por David Gibbons. Vale citar que Alan Moore não desenhou nenhuma de suas HQs, ele apenas fazia o roteiro mesmo. É que ele não tinha um traço lá muito bom. Bem, publicado originalmente pela DC Comics pelo selo Vertigo entre 1986 e 1987. Watchmen se passa no período histórico em que a Guerra Fria estava em seu ápice, e qualquer momento uma guerra nuclear podia acontecer, contando assim a história de um grupo de heróis que voltam à ativa após o assassinato de um dos integrantes da equipe, o Comediante. A história alterna entre o presente e o passado, mostrando as várias equipes de heróis, também para mostrar como os heróis passaram a ser chamados de rebeldes e serem caçados.
A história em si gira em torno de 5 personagens. Dr. Manhattan, um cientista nuclear que após ser desintegrado por um acidente, se tornou um ser capaz de controlar matéria, viajar para lugares muito distantes, chegando até mesmo a outra galáxia, ocupar vários lugares no espaço ao mesmo tempo e ver o apenas seu futuro e passado. Ele é descrito como o Homem-Deus, porém com tantos poderes ele perdeu sua humanidade, e mesmo tendo sentimentos, não consegue expressá-los, o que é uma pena, não? Agora temos aqui Coruja, um intelectual rico que depois de seu tempo de herói, acabou se tornando solitário e retraído. Ele não se conforma com sua vida de civil que o deixa deprimido e fazer ele se sentir menos que um homem. Em seu tempo de herói ele foi uma espécie de Batman. Fazer o quê? Agora temos aqui Ozymandias, considerado o homem mais inteligente do mundo. Quando herói, Ozymandias não gostava da humanidade, dizendo que ele era apenas, alguém que estava ali vendo a humanidade se autodestruir. Ou seja, ele era um herói que não gostava do que fazia. Além de ser muito inteligente, ele também é o mais forte da equipe, além de poder desviar de balas, pois consegue calcular sua trajetória no momento em que é disparada. Vai, Batman, essa é a tua. Agora temos aqui Rorschach. Rorschach é o personagem mais enigmático de Watchmen, pois até metade da HQ ninguém sabe seu nome, nem o que pensa e o que ele acha que estava fazendo para continuar sendo herói mesmo sendo caçado. Rorschach utiliza uma máscara que apresenta várias figuras em sua face, imitando um teste em que o psicólogo mostra uma imagem e pergunta: "O que você vê?" Ele é um dos mais violentos entre os vigilantes. Ele age assim por conta das coisas que viu, que mudaram seu jeito de pensar. Continuando aqui, temos Spectro. Spectro é uma mulher forte que é forçada a viver à sombra do pragmatismo de sua mãe, a primeira Spectro, que foi a primeira vigilante a obter lucro em cima do combate do crime. Ela é ex-mulher do Dr. Manhattan. Ela o largou, pois percebeu que ele não percebia mais ela, pois perdeu sua humanidade, e não conseguia mais ver ela com os mesmos olhos de antes. Casamentos são assim, não? Watchmen, assim como V de Vingança, trata assuntos muito polêmicos, como estupro, machismo, violência infantil, sociedade corrupta, violência contra a mulher, entre vários outros. E mesmo com toda essa polêmica, Watchmen ainda ganhou vários prêmios, sendo até considerada a melhor HQ da história. E ainda tem gente que questiona se Alan Moore realmente é um gênio. E agora temos aqui a HQ Monstro do Pântano, a fase Alan Moore. Na edição 20, o escritor inglês Alan Moore assumiu o lugar de Martin Pasco. Relativamente desconhecido até então, Moore só havia escrito várias histórias para a 2000 A.D. e para a Marvel UK. Mas também o Monstro do Pântano estava à beira do cancelamento. Os editores estavam dispostos a correr qualquer risco que Moore pudesse representar. E o risco, no caso, foi o de destruir e reconstruir todo o conceito do personagem. Na revista número 20, o Monstro do Pântano havia levado um tiro na cabeça e é capturado por homens da corporação Sunderland. Na edição 21, já na lendária história Lição de Anatomia, seu corpo foi entregue ao vilão menor Jason Woodward, que tinha sido empregado por Sunderland para executar uma autópsia. Durante a autópsia, Woodward descobriu que a fisiologia do monstro do pântano era somente superficialmente humana. Seus órgãos eram um pouco mais do que imitações cruas e não funcionais de suas contrapartes humanas, e que não havia nenhuma maneira de o corpo do monstro do pântano ter se originado de um corpo humano. Com isso, Moore redefiniu o monstro do pântano como uma planta elemental, o que deixou o personagem aberto a interpretações muito mais amplas, dando-lhe a habilidade de controlar plantas e de viajar através do verde. Durante a era Moore, o monstro do pântano ficou catatônico em decorrência do choque de mergulhar-se profundamente no verde, uma dimensão que conecta toda a vida vegetal. Woodward ficou insano após tentar conectar-se ao verde através do monstro do pântano, e Abe teve que revivê-lo a fim de deter Woodward, depois que este matou uma vila inteira. Ele retornou aos pântanos, cuja localização se revelou ser Louisiana, onde encontrou Jason Blood, um demônio Entrigan, e em seguida um enterro final para Alec Holland. Digamos que Alan Moore foi simplesmente o salvador de uma das maiores HQs de todos os tempos. O cara é mito, né? E agora temos aqui a HQ de John Constantine, também conhecido como Hellblazer. John Constantine, 2 de setembro de 1964, é o protagonista, um anti-herói da série de banda desenhada Hellblazer, algo como o Desbravador do Inferno em inglês. John Constantine foi criado por Alan Moore, Stephen Bissett e John Toberton, tendo aparecido pela primeira vez em Swamp Thing 37. Junho de 1985, revista própria do Monstro do Pântano. As histórias de John são geralmente ligadas à magia e ou ao sobrenatural. É uma publicação do selo Vértigo, pertencente à editora DC Comics. Bem arrogante, negligente,
Perfeccionista e individualista, John Constantine tem vastos conhecimentos sobre ocultismo, demonologia e outros assuntos obscuros. A personagem de John Constantine terá sido criada por Alan Moore como apenas um mero figurante da revista Monstro do Pântano, mas que depois se popularizou rapidamente. Foi criado por Moore para satisfazer o pedido dos então desenhistas da revista, Stephen Bissett e John Tollerton, de ter um personagem fisicamente parecido com o cantor Sting nas histórias. Um ano depois de sua primeira aparição, ganhou sua própria revista, Hellblazer. A primeira equipe criativa foi composta por Jamie Delano, um dos roteiros, e John Ridgway nos desenhos. Ao longo de toda a sua publicação, Constantine já teve histórias criadas por alguns dos mais célebres autores de banda desenhada. Tá aí, pra quem não sabia, Constantine foi criado por esse mito dos mitos, Alan Moore. Fazer o que, não? E agora temos aqui a favorita e queridinha de muitos, inclusive do seu amado narrador com essa voz sexy aqui que vocês tanto amam. Gay! Bem, temos aqui a HQ Piada Mortal. Uma história impactante e definitiva do surgimento do maior vilão do Cavaleiro das Trevas, o palhaço príncipe do crime, popularmente conhecido como Joker, marcada pela violência e temas pesados. Tudo começa quando Batman, analisando a espiral de violência que permeava o contato de ambos ao longo dos anos e prevendo que isso poderia levar um ou ambos à morte, vai ao Asilo Arkham tentar dialogar com seu inimigo. Ao interrogá-lo, descobre que na verdade o Joker fugiu mais uma vez do sanatório. Mas que porra, essa porra não para quieto. Mas, bem, fora da prisão, o Coringa arquiteta um plano para mostrar a todos o que a loucura, por mais simples que seja, pode fazer com um homem. Primeiro, ele atira na filha do comissário Gordon, Bárbara Gordon, também conhecida como Batgirl e posteriormente como Oráculo, deixando-a paralítica. E isso não é muito claro também, mas parece que o Joker acaba estuprando a filha do comissário e ainda tira fotos disso e mostra para Gordon, tentando enlouquecê-lo. Em meio a tudo isso é contada por meio de flashbacks a história do Coringa, um comediante mal sucedido na beira do abismo da loucura. Esse é o tema da história. Coringa tenta provar que o homem mais são podia se tornar o mais louco. Queria mostrar que bastava um pequeno incidente, que qualquer um poderia se tornar um maluco. Com tudo isso, Coringa tenta enlouquecer Gordon, mas Batman entra em ação. Poderoso Batman. E bem, é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o objetivo do quadro. Esclarecer um pouquinho mais sobre Alan Moore e sobre suas obras e personagens fodásticos. E bem, é isso aí, mesmo ele parecendo um mendigo, ele ainda é um dos caras mais bem-sucedidos da atualidade, mano. Sem falar que, velho, olha as obras que o cara fez, não tem palavras, ele merece respeito sim. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, mas compartilha mesmo também. Se você conhece algum amigo nerd que não conhece o Alan Moore, ou conhece, mas não tem tantas informações detalhadas, apresenta esse vídeo pra ele que ele vai gostar do canal. Compartilha com seus amigos em todas as suas redes sociais. Segue a gente aí. Se inscreve, pelo amor de Deus. E vamos agora para a próxima semana, que é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui!